Olá, pessoas! Impeachment de Lula por declaração contra Israel. A imprensa e as redes sociais têm deitado falação nos últimos dias sobre a declaração de Lula associando os ataques de Israel em Gaza em resposta à carnificina do Hamas ao Holocausto, classificando a ação judaica de genocídio. Quer dizer, Lula compara Israel a Hitler e o ocorrido em Gaza ao morticínio nazista. A reação enfurecida do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu levou Lula ao status de persona não grata em Israel, pela sua declaração insana, abjeta, vil, infame e imoral, ao ponto de comprometer a tradição de neutralidade da diplomacia brasileira, assentada ao longo da história, e de abrir campo a que nos tornemos párias internacionais. Embora haja aqueles que considerem o comentário de Lula apenas um arrebatamento de um líder esclerosado politicamente, que solta besteiras a partir da sua assessoria mais radical, na verdade, ao contrário, ele age de modo planejado com foco geopolítico. Prova é que Lula terminou a semana que passou reafirmando que Israel está fazendo genocídio contra palestinos, conforme dito em evento na Petrobras. A fala de Lula sobre Israel é para ser entendida mais profundamente dentro do plano de destruição da ordem internacional. Também há de ser considerada a opção feita pelo Brasil ao BRICS. O BRICS é uma aliança que se contrapõe à dominância dos países desenvolvidos no âmbito do G7, formado pelas 7 maiores nações capitalistas. Na verdade, o Brasil, pela pauta esquerdopata, simpatiza pela visão simplista de dividir o mundo entre quem tem e quem não tem, ou seja, espoliador e espoliado. Tudo muito natural à causa progressista de reduzir o mundo ao fator econômico. Lula, ao se posicionar contra Israel, o faz dentro da opção pelo bloco das grandes ditaduras, em contraponto ao eixo democrático, sem preocupação com que o crescimento se faça com o sacrifício das liberdades. Dentro dessa absoluta desnecessidade de pôr o Brasil no seio de um conflito histórico e para o qual o Brasil não tem nenhuma tradição em lidar, dado o seu passado de neutralidade, é necessário considerar o cipoal de problemas e necessidades internas, que nos coloca em uma encruzilhada terrível. Então fica a pergunta: qual a lógica do país se meter nesta disputa secular à luz da guerra travada dentro do nosso próprio território? Parece mais um capricho de quem volta a vista para fora em busca de construir um legado histórico internacional no lugar de enfrentar as vicissitudes internas. Diante do comentário de Lula, as forças da direita conservadora, associadas a outras tendências, apressaram-se a articular um pedido de impeachment, cujo número de subscritores ultrapassa o da Dilmucha, cujo número chegou a 124 parlamentares em 2016. O documento atual, que possui mais de 140 rubricas, acusa o presidente de crime de responsabilidade por cometer ato de hostilidade contra nação estrangeira, conforme enquadramento no artigo 5º, número 3 da Lei 1079 de 1950, que é a chamada Lei do Impeachment. Acontece que, por mais estardalhaço faça a oposição, o processo de impeachment, para além de jurídico, ele é político.
Isto é, não é suficiente o enquadramento do fato à norma, se não houver disposição do presidente da Câmara dos Deputados para dar impulso à denúncia. A fala do presidente Lula é inoportuna, rude, desastrosa, ignorante e infeliz. Há um número significativo de deputados a favor da abertura do processo de impeachment, embora não ultrapasse informalmente mais de 300 deputados. Todavia, mesmo com a pressão sofrida pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, ele deve se valer do expediente de passar em claro o pedido, sem apreciá-lo, já que não há especificidade na norma quanto ao prazo para dar andamento ao pleito. Sendo assim, o silêncio de Lira implica o indeferimento tácito do requerimento, como aconteceu com as dezenas de pedidos feitos contra o ex-presidente Bolsonaro. E contra essa inércia não existe previsão de recursos ao plenário da Câmara. O artigo 218, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados diz que o presidente tem sua atuação limitada a examinar os aspectos formais da denúncia, como assinatura dos requerentes com firma reconhecida e rol de testemunhas. Se presente esses elementos, o presidente deve despachar a denúncia a uma comissão especial com representantes de todos os partidos. Como se conclui da interpretação literal do regimento, há um baixíssimo grau de discricionariedade do presidente da Câmara quanto ao recebimento ou não da denúncia. Todavia, na apreciação do mandado de segurança número 38.034, impetrado perante o STF pelos petistas Rui Falcão e Fernando Haddad, defendendo a necessidade do pronunciamento da denúncia contra o ex-presidente Bolsonaro, parada na época há mais de um ano, a Corte decidiu pela não intervenção em favor do trâmite imediato do processo, em acato ao princípio da separação dos poderes. Como se vê aqui, o Supremo Tribunal Federal exerceu a sua autocontenção, ao contrário do comportamento normalmente adotado de exercer um ativismo judicial ostensivo. Portanto, a despeito de ferir o direito de petição, que tem intrínseca a necessidade de resposta ao peticionado, e também o direito das minorias parlamentares de participarem do processo de cassação do presidente da República, o que tem prevalecido é a admissão do exercício solitário do poder da parte do presidente da Câmara para decidir o futuro político do chefe da nação na excepcionalidade do impedimento. Sobre a movimentação dos deputados de responsabilizar criminalmente Lula pela fala na Etiópia, o presidente Arthur Lira já descartou qualquer possibilidade nesse sentido. Por ausência de clima no Congresso, além da falta de base técnica e jurídica para caracterizar como ato de hostilidade contra Israel uma mera declaração, ainda que afrontosa ao povo judeu. Como aponta o advogado Alberto Rolo, entendo que ato de hostilidade é você praticar alguma ação na prática, uma provocação, uma ameaça. Quer dizer, não há medidas efetivas do presidente Lula de hostilidade a Israel para dar guarida à acusação de crime de responsabilidade. Mesmo com o ambiente tensionado da política brasileira, intensamente polarizada, a experiência de Lira e os sinais que emite em favor das teses governistas, pontuados por um ou outro aceno de rebeldia, parecem não evidenciar no momento vontade política para iniciar
um processo de destituição legal do presidente da República. Afinal, a decisão dos parlamentares, neste caso, convém às convicções subjetivas e aos interesses nem sempre republicanos. Como diz o jurista Manuel Messias Peixinho, a decisão final de condenar ou absolver o acusado se dá no campo político e patrimonialista, em que os interesses pessoais e partidários predominam sobre a rigidez jurídica. Ainda há a acrescentar que mesmo o direito, no caso de Lula falando sobre Israel, exige que o possível autor do crime de responsabilidade pratique realmente os verbos descritos na norma, o que rigidamente parece não ter acontecido. Lula apenas emitiu uma opinião. Evidente que, como a política é mutante, a possível perda de apoio no Congresso possa alterar a situação contra o governo. Este foi o Soletrando Direito. Ajude o canal fazendo a sua inscrição e ativando o sininho das notificações. Deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Faça o comentário aqui embaixo. Grato pela audiência. Tchau!